Você já se perguntou como seria descobrir que seu companheiro de uma década mantinha uma vida financeira completamente separada da sua? Eu achava que conhecia tudo sobre o Marcelo depois de 12 anos juntos em nosso apartamento em Botafogo, com vista para o Pão de Açúcar nos dias mais claros e para a antena do vizinho nos outros. Até aquela manhã de domingo, quando, ao organizar documentos antigos para a declaração do imposto de renda, tarefa que sempre deixo para a última semana, porque, convenhamos, quem gosta de mexer com papelada? Encontrei um extrato bancário de uma conta que eu jamais tinha ouvido falar, com um saldo que equivalia a 3 anos do nosso aluguel. Fiquei paralisada, olhando para aquele papel como se ele pudesse me explicar o que estava acontecendo. Sabe aquela sensação de quando você descobre que foi a última a saber de uma fofoca importante? Multiplique por 1000. Minha cabeça instantaneamente criou uma lista de possíveis explicações para um extrato misterioso, da mais provável à mais absurda. 1. É uma conta conjunta que ele abriu e esqueceu de mencionar. Por 12 anos? 2. É dinheiro para meu presente de aniversário surpresa, um presente de R$ 162 mil. 3. Ele tem uma segunda família, com 3 filhos, um cachorro e uma casa em Petrópolis. 4. É para a aposentadoria, que ele nunca mencionou planejar. 5. Ele é um espião internacional, o Marcelo, que tem medo de barata. Marcelo sempre reclamava quando eu comprava roupas novas ou quando saíamos para jantar em restaurantes um pouco mais caros. Precisamos economizar, ele dizia, enquanto aparentemente acumulava uma pequena fortuna escondida de mim. A última discussão tinha sido sobre uma bolsa da Arezzo que comprei na promoção do Dia das Mães. Você realmente precisava de mais uma bolsa, Ju? Enquanto todos esses meses ele vinha jogando o equivalente a várias coleções inteiras da Arezzo numa conta secreta. E agora? Confronto imediato ou investigação mais aprofundada? Decidi pela segunda opção. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente razoável para meu marido estar escondendo uma quantidade obscena de dinheiro de mim por mais de uma década. E talvez o Flamengo ganhe o campeonato sem sofrer um único gol. Na segunda-feira, assim que Marcelo saiu para o trabalho, iniciei minha missão detetivesca. Meu kit de investigação consistia em um caderninho de anotações, presente de amigo secreto do escritório, nunca usado, uma lupa que veio de brinde numa revista infantil do sobrinho, que ampliava aproximadamente nada, e 3 xícaras de café extra forte. Eu, Juliana Silveira, 38 anos, gerente de marketing de uma editora, transformada na Sherlock Holmes de Botafogo. Comecei pelo escritório dele, aquele cantinho da sala que sempre foi território sagrado, porque os projetos de arquitetura precisam de organização, Ju. Organização que aparentemente incluía esconder extratos bancários entre plantas de casas que ele nunca chegou a construir. A primeira gaveta da escrivaninha estava trancada. Sinal clássico de culpa ou comportamento suspeito, segundo todos os episódios de séries policiais que já assisti. Encontrei a chave escondida, muito originalmente, embaixo do teclado do computador. Dentro da gaveta, uma pasta azul etiquetada simplesmente como documentos pessoais. Pessoais? Somos casados há 12 anos. O que poderia ser tão pessoal assim? A resposta: mais extratos, comprovantes de transferências mensais, uma caderneta com anotações meticulosas de valores. Tudo detalhado com aquela letra pequenininha e certinha dele, típica de quem passou anos desenhando plantas arquitetônicas. A data do primeiro depósito? 3 meses após nosso casamento. 3 meses. Nem tínhamos terminado de enviar os agradecimentos dos presentes e ele já estava construindo sua vida financeira secreta. Estava tão absorta naquela descoberta que não ouvi a porta da frente abrir. Ju, você está aí? A voz de Marcelo me congelou no lugar, a pasta ainda aberta no meu colo e o coração quase saindo pela boca. No escritório. Respondi, tentando soar casual enquanto enfiava os papéis de volta na pasta com a sutileza de uma manada de elefantes. Marcelo apareceu na porta, erguendo as sobrancelhas ao me ver sentada à sua mesa.
Esqueci a apresentação para o cliente. O que você está fazendo aí? Sorri com todos os dentes, provavelmente parecendo uma propaganda de creme dental ou uma psicopata. Procurando grampos, para grampear, coisas. Ele me olhou desconfiado, pegou rapidamente a pasta na impressora e saiu. Foi por pouco. Enquanto ouvia a porta bater novamente, respirei fundo e percebi. A pessoa com quem eu divido a cama há mais de uma década é praticamente um estranho. Como não percebi antes? E mais importante, o que mais ele está escondendo de mim? No sábado seguinte, armei meu plano. Normalmente, eu usaria esse tempo precioso de fim de semana para maratonar séries na Netflix ou encontrar as amigas para aquele brunch no café secreto em Laranjeiras, que não é nada secreto, já que sempre tem fila. Mas dessa vez tinha uma missão. Marcelo sempre sai aos sábados às 8 horas para correr no aterro do Flamengo, ritual sagrado que garante seu corpo de 30 anos, como ele gosta de se gabar, embora tenhamos quase 40. Decidi segui-lo. Meu disfarce era ridiculamente óbvio. Óculos escuros gigantes estilo Jackie O, que comprei numa banca de jornal por R$ 15, chapéu de praia fora de temporada e uma camiseta oversized do Rock in Rio 2011. Se a polícia estivesse procurando por alguém suspeito naquela manhã, eu certamente seria a primeira detida. Mantive distância segura enquanto o seguia pela rua Voluntários da Pátria. Para minha surpresa, ele não tomou o rumo do aterro. Em vez disso, virou na praia de Botafogo e caminhou tranquilamente até uma agência bancária. Aquilo era, no mínimo, um comportamento estranho para quem supostamente estava indo suar a camisa numa corrida matinal. Posicionei-me estrategicamente no café do outro lado da rua, pedindo um cappuccino que nem toquei enquanto observava a entrada do banco. 40 minutos depois, Marcelo saiu com uma expressão satisfeita e uma pasta na mão. Pasta essa que nunca tinha visto antes. Pasta essa que parecia conter papéis? Dinheiro? Os planos para dominar o mundo. Minha única certeza era que não continha equipamento esportivo. Voltei para casa antes dele, troquei rapidamente de roupa e fingi estar assistindo TV quando chegou. Como foi a corrida? Perguntei inocentemente. Ótima! Consegui fazer 5 km hoje. Respondeu sem hesitar, enquanto guardava a misteriosa pasta no escritório. A mentira saiu tão facilmente dos seus lábios que me perguntei quantas outras falsidades eu tinha engolido durante nosso casamento. Naquela noite, ele chegou em casa com flores e ingressos para o show do Roberto Carlos no Qualistage. Surpresa, amor! Sei que você queria muito ir. Me entreguei à alegria momentânea, fingindo não saber que aquilo provavelmente tinha sido pago com o dinheiro da conta secreta. Enquanto comíamos a lasanha que ele havia trazido do espoleto, eu sorria pensando que talvez ele tivesse sacado dinheiro da conta secreta para me agradar. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. Por que alguém esconderia tanto dinheiro da pessoa que supostamente ama? E mais perturbador ainda, o que eu deveria fazer com essa informação? Agora vem a parte mais estranha desta história. Enquanto investigava o segredo financeiro do Marcelo, eu carregava meu próprio esqueleto no armário. Ou melhor, no aplicativo bancário. A ironia suprema da minha vida. Enquanto eu me chocava com a traição financeira do meu marido, eu mesma guardava um segredo 10 vezes maior. Literalmente 10 vezes maior. Tudo começou há quase 10 anos, quando visitei minha avó Clotilde em Teresópolis. Vovó tem aquele tipo de sabedoria que só vem com a idade e algumas doses diárias de licor de jabuticaba caseiro. Juliana, minha flor, ela disse enquanto tricotava algo que deveria ser um cachecol, mas parecia mais um tapete de banheiro. Mulher sem dinheiro próprio é como pássaro sem asas. Seu avô nunca soube quanto eu tinha guardado. Foi assim que paguei faculdade para os seus tios quando ele perdeu tudo no jogo do bicho. Voltei para o Rio com as palavras da vovó ecoando na cabeça. Na época, Marcelo e eu estávamos casados há apenas 2 anos e ele já demonstrava sinais de controle financeiro que eu romanticamente interpretava como preocupação com nosso futuro.
Abri uma conta digital num banco novo, daqueles que prometem zero taxas e cartão colorido que impressiona os amigos, e comecei a depositar pequenas quantias. R$ 50 aqui, 100 ali. Dinheiro do vale-refeição que economizava levando marmita, frilas de revisão de texto que fazia nas horas vagas, o troco das compras do supermercado. Pequenos valores que não fariam falta no orçamento mensal e que Marcelo, com sua planilha meticulosa de gastos, nem notaria. Foi como plantar uma sementinha que, regada regularmente pela desconfiança crescente no meu casamento, floresceu numa árvore financeira impressionante. Com o tempo, passei de poupadora amadora a investidora estratégica. Quem diria que aqueles vídeos do YouTube sobre educação financeira que assistia escondida no banheiro, alegando problemas intestinais prolongados, dariam tão certo? Aprendi sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações, enquanto Marcelo me criticava por comprar um vestido novo para o casamento da minha prima. Você já tem dezenas de vestidos! Eu, secretamente, acompanhava o crescimento das minhas ações da Petrobras. Quando ele reclamava do preço do cinema no shopping, R$ 40 por um filme que estará na Netflix em 3 meses, eu estava calculando mentalmente quanto renderia meu próximo aporte no Tesouro Direto. A mesma mulher que fingia choramingar por não poder comprar um sapato da Arezzo tinha acabado de investir em um fundo de investimento promissor. Era uma vida dupla financeira que nem James Bond conseguiria manter com tanta competência. Será que todas as mulheres guardam segredos dos maridos, ou eu estava cruzando uma linha perigosa no nosso relacionamento? Manter uma fortuna escondida por 10 anos exige um sistema à prova de falhas e nervos de aço. Meu método era simples, mas eficiente. Toda a comunicação do banco ia para um e-mail secreto que checava apenas no trabalho, extrato digital em vez de papel, um cartão de crédito adicional que ficava guardado na gaveta da minha mesa no escritório, dentro de um livro grosso sobre marketing digital que ninguém nunca pegaria emprestado. As compras nesse cartão? Sempre declaradas como despesas do trabalho quando perguntadas. É para um evento da editora, presente para cliente importante, workshop de capacitação, pequenas mentiras que construíram um castelo de desconfiança, tijolo por tijolo, ano após ano. Mas vocês podem me julgar? Afinal, Marcelo estava fazendo exatamente a mesma coisa, só que com muito menos eficiência financeira, pelo visto. Clarinha, minha melhor amiga desde os tempos do colégio no Sacré-Cœur, era a única pessoa que sabia do meu segredo. Você está construindo um pé de meia ou planejando uma fuga cinematográfica? Ela perguntava entre goles de caipirinha nas nossas saídas mensais, só de meninas. A verdade, nem eu mesma sabia. Parte de mim se sentia poderosa, como uma espiã internacional disfarçada de editora entediada. Outra parte se corroía de culpa cada vez que Marcelo falava em nosso dinheiro ou nosso futuro. Houve momentos críticos em que quase fui descoberta, como quando ele pegou meu celular para tirar uma foto e uma notificação do banco apareceu. Salvação! Bateria acabou naquele exato segundo. Obrigada, universo. Ou quando encontrou um comprovante de transferência no meu casaco. Desculpa rápida. É um investimento coletivo do pessoal do trabalho para presente de casamento da chefe. A cada quase flagra, meu coração disparava como se eu tivesse corrido a São Silvestre e eu jurava que contaria tudo. Mas nunca contava. O sentimento mais confuso era perceber padrões estranhos no comportamento financeiro do Marcelo e não poder comentar nada. Afinal, que moral eu tinha? Quando ele recusou aquela viagem para Buenos Aires que tanto queríamos fazer, esse ano está apertado, podemos ir no ano que vem? Eu sabia que era mentira, mas mordia a língua porque também estava mentindo. Quando discutimos sobre trocar de apartamento, os preços em Ipanema estão absurdos, Ju. Não temos condições. E eu argumentei que poderíamos fazer um esforço. Ele foi tão convincente na nossa suposta falta de recursos que quase acreditei, apesar de saber que entre nós dois havia dinheiro suficiente para comprar meio quarteirão na Vieira Solto. Vivíamos uma farsa mútua digna de Oscar, cada um interpretando o papel de cônjuge financeiramente transparente, enquanto escondíamos nossos respectivos tesouros. A pergunta que me atormentava:
quanto tempo mais aguentaríamos viver nessa mentira elaborada? E mais importante, se ele estava escondendo dinheiro de mim, o que mais poderia estar escondendo? Quero fazer uma análise completa dos seus investimentos, disse Rodrigo, consultor financeiro recomendado por Clarinha, enquanto examinava meu portfólio na tela do notebook. Estávamos em um café discreto na Cinelândia, longe o suficiente de Botafogo para não encontrar conhecidos. Você tem uma carteira impressionante para alguém que começou investindo tão pouco. Ele comentou, genuinamente surpreso. Segundo suas análises, meu patrimônio secreto ultrapassava 1,6 milhões de reais, resultado de 10 anos de depósitos constantes e investimentos que, por uma combinação de estudo obsessivo e sorte absurda, performaram excepcionalmente bem. E seu marido não sabe de nada disso? Perguntou Rodrigo com aquela expressão de quem não sabe se admira ou desaprova. Não, respondi simplesmente, reprimindo a tentação de acrescentar, assim como eu não sabia da conta secreta dele até semana passada. Algumas verdades são melhor guardadas com senha de 2 fatores. Durante a semana seguinte, organizei meticulosamente cada documento, extrato e comprovante. Criei uma pasta verde. A favorita de Marcelo é azul, então escolhi deliberadamente outra cor, com divisórias coloridas, cada uma representando um tipo de investimento: renda fixa, ações, fundos imobiliários. Ensaiei mentalmente diversos cenários de revelação. 1. Abordagem direta. Eu sei sobre sua conta e, aliás, tenho uma também. 2. Abordagem dramática. Lançar extratos na mesa durante o jantar. 3. Abordagem passivo-agressiva. Querido, precisamos conversar sobre suas mentiras, mas primeiro sobre as minhas. Cada cenário em minha cabeça terminava diferente. Em alguns ele ficava furioso, em outros profundamente magoado, em alguns simplesmente ria da ironia da situação. Mas em nenhum deles eu conseguia visualizar o depois. Como continuaríamos? O que isso significaria para nosso casamento? Como reconstruir confiança quando ambos provamos ser tão bons em mentir? Na noite anterior ao confronto planejado, deixei acidentalmente um livro sobre finanças para casais na mesa de cabeceira dele. Uma dica sutil demais, certamente, mas parte do meu plano de semear pequenas suspeitas. Durante o jantar, mencionei uma amiga que descobriu que o marido escondia dinheiro. O que você acha disso? Perguntei casualmente, enquanto servia mais vinho. Depende, respondeu Marcelo após uma pausa. Talvez ele tivesse um bom motivo. Nossos olhares se cruzaram por um segundo desconfortável. Havia algo nos olhos dele? Uma sombra de reconhecimento? Ou era apenas minha imaginação hiperativa, condicionada por dias de investigação e paranoia? Naquela noite, deitada ao lado dele, observei seu perfil no escuro. Como chegamos a esse ponto? 2 pessoas que juraram compartilhar a vida, compartilhando apenas o endereço e uma série de mentiras cuidadosamente construídas. Amanhã seria o dia da verdade. Literalmente. O dia em que descobriríamos se nosso casamento era forte o suficiente para sobreviver à honestidade. Porque, ironicamente, nada testa mais um relacionamento do que finalmente dizer a verdade depois de anos mentindo. O domingo amanheceu com aquela luz preguiçosa típica de maio no Rio, um sol morno que entra pelas frestas da persiana enquanto a cidade ainda boceja. Preparei o café da manhã mais elaborado da história dos nossos domingos. Pão de queijo, congelado, vamos combinar, não sou nenhuma MasterChef. Ovos mexidos com presunto, suco de laranja espremido na hora, bolo de cenoura da padaria da esquina, que fingi ter feito eu mesma. Última mentira antes da grande revelação. A mesa estava posta com aquele jogo americano que ganhamos de presente de casamento e nunca usávamos. Marcelo apareceu na cozinha coçando a barba por fazer, surpreso com o banquete matinal. Aniversário de alguma coisa que eu esqueci? Perguntou beijando minha testa. Se ele soubesse que era o aniversário do fim das nossas vidas secretas. Marcelo, eu sei sobre a conta no Itaú. As palavras saíram de uma vez, sem aviso, sem preâmbulo, enquanto ele passava geleia de morango no pão. Vi sua mão congelar no ar.
a faca de manteiga suspensa como em uma cena de filme pausada. A xícara de café tremeu levemente quando ele finalmente a colocou na mesa, seu rosto empalidecendo visivelmente sob o bronzeado das supostas corridas matinais. Que conta? Tentou, mas sua voz falhou na segunda palavra. Um ator medíocre, meu marido. A conta onde você guarda dinheiro há 12 anos sem me contar. Os 162,00 reais que você escondeu enquanto reclamava do preço do meu corte de cabelo e da mensalidade da academia. Mantive a voz calma, surpreendentemente calma para alguém cujo coração estava martelando nas costelas, como se tentasse escapar. Não era raiva que eu sentia. Era uma estranha mistura de alívio e tristeza, como desamarrar finalmente um nó que estava apertado há tanto tempo que você já se acostumou com a dor. Não confiava em você com dinheiro, Juliana. Você gasta demais, ele disse, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Mas foram provavelmente apenas 30 segundos. Sua voz tinha aquele tom paternalista que ele usava para explicar por que não podíamos trocar de carro ainda, ou porque férias na Europa eram financeiramente irresponsáveis no momento. Contive o impulso de jogar o suco de laranja na sua cara. Afinal, eu também tinha confissões a fazer. Entendo, respondi, com uma calma que não sabia que possuía. E quando exatamente você começou a guardar esse dinheiro? Ele desviou o olhar, passando a mão pelo cabelo naquele gesto nervoso tão familiar. Logo depois do casamento, quando você emprestou dinheiro para a Clarinha sem me consultar. Ah, o grande crime que motivou anos de sigilo financeiro. Os 2.000 reais que emprestei para minha melhor amiga quando ela perdeu o emprego. Dinheiro que ela devolveu, com juros, 3 meses depois. Aparentemente para Marcelo, aquilo foi uma quebra de confiança imperdoável. Se ele soubesse o que eu estava prestes a revelar, talvez reconsiderasse sua escala de traições financeiras. Bem, já que estamos falando de confiança e transparência, peguei meu celular do bolso e abri o aplicativo do Nubank, aquele de interface roxa que Marcelo sempre criticou por ser banco de millennials irresponsáveis. Deslizei o dedo pela tela até encontrar o saldo total, então virei o telefone para ele, observando atentamente sua reação. Suas sobrancelhas subiram tanto que quase tocaram a linha do cabelo, seus olhos se arregalaram comicamente, e sua boca formou um O perfeito. Se não estivéssemos no meio de uma crise matrimonial, eu teria tirado uma foto daquela expressão. 1.600.000 reais? Ele conseguiu finalmente balbuciar, a voz agora uma oitava acima do normal. Como... quando... O quê? Raramente vi Marcelo, sempre tão articulado e seguro, completamente sem palavras. Foi quase satisfatório. Quase. Comecei pouco depois de você. Expliquei, agora tomando um gole do meu café com a tranquilidade de quem comenta sobre o tempo. A diferença é que enquanto você guardava em poupança, eu estudei investimentos. Enquanto você reclamava do preço da minha bolsa da Arezzo comprada com desconto, eu investia em ações da própria Arezzo, que valorizaram 300% nos últimos anos. Abri mais algumas telas no celular, mostrando a diversificação da minha carteira. Isso aqui foi com o dinheiro que economizei comprando no Brás em vez de no Shopping Leblon, como você sempre sugeriu. E esses fundos imobiliários? Comecei com o bônus do trabalho que você achava que tinha sido menor do que realmente foi. Cada revelação era como retirar um peso das costas, como finalmente respirar depois de segurar o fôlego por uma década inteira. Libertador e assustador ao mesmo tempo. A cadeira caiu para trás quando Marcelo se levantou abruptamente, o barulho ecoando na cozinha silenciosa. Ele começou a rir. Não uma risada alegre, mas aquele tipo de riso histérico que beira o desespero. Você, todo esse tempo, enquanto eu... As palavras saíam entrecortadas, fragmentos de pensamentos que ele não conseguia articular completamente. Eu também comecei a rir, uma risada nervosa que logo se transformou em algo mais próximo de choro. Por que não confiamos um no outro? O que aconteceu conosco?
Perguntei entre soluços que vinham do fundo do peito, daquele lugar onde guardamos verdades dolorosas por tempo demais. Marcelo se ajoelhou ao meu lado, segurando minhas mãos com força. Porque ambos viemos de famílias que perderam tudo, porque temos medo. Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de inseguranças herdadas, traumas financeiros passados de geração em geração, como uma herança tóxica. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, para os restos do café da manhã entre nós, para a bagunça emocional que acabávamos de criar. E, no meio daquele caos, algo inesperado começou a surgir. Uma chance de recomeço, agora sem segredos. Passamos a manhã inteira na mesa da cozinha, que se transformou num campo de batalha de extratos bancários, declarações de investimentos e comprovantes de rendimentos. Parecia que estávamos fazendo um inventário e, de certa forma, estávamos catalogando os restos de um casamento baseado em meias-verdades e desconfianças. Meu pai perdeu tudo na hiperinflação dos anos 80, confessou Marcelo, enquanto organizava seus papéis em pilhas meticulosas. Lembro dele chorar na mesa da cozinha, tentando calcular como pagaria as contas. Nunca tinha ouvido essa história antes. Ou talvez ele tivesse contado e eu não dei a devida importância. Minha mãe escondeu dinheiro em casa por anos depois que meu pai apostou as economias da família no jogo do bicho e perdeu. Retruquei, lembrando das notas enroladas em tubinhos de papel alumínio que encontrei no fundo do armário depois que ela faleceu. Histórias familiares que moldaram nossas neuroses financeiras, explicações para comportamentos que nunca verbalizamos. Quando descobri sua conta, continuou Marcelo, agora mais calmo, fiquei furioso por alguns minutos, depois impressionado. Depois, envergonhado. Ele passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente mais velho e cansado. Vergonha porque, enquanto eu guardava dinheiro na poupança rendendo menos que a inflação, você construiu isso. Apontou para meus extratos, organizados por tipo de investimento com post-its coloridos. Sim, sou esse tipo de pessoa. E enquanto isso, vivíamos como se estivéssemos sempre no limite, adiando sonhos, viagens, projetos. Sua voz falhou na última palavra. Entendi o que ele não conseguia dizer. Adiamos viver de verdade porque ambos estávamos ocupados demais protegendo-nos de um futuro catastrófico que existia apenas em nossas mentes. Naquela tarde, enquanto olhávamos juntos os extratos de nossas contas secretas, percebemos que tínhamos economizado o suficiente para realizar o sonho que nunca tivemos coragem de mencionar: comprar nossa casa própria em Niterói, com vista para o mar. Era o projeto que Marcelo sempre desenhou em suas plantas arquitetônicas nas horas vagas, a casa que eu recortava de revistas de decoração e guardava numa pasta escondida. Poderíamos dar entrada à vista? Ele disse, fazendo cálculos rápidos num guardanapo. E com nossos salários combinados, a prestação seria menos que o aluguel que pagamos agora. Algo novo começou a crescer entre nós. Não confiança ainda. Era cedo demais para isso. Mas possibilidade. A desconfiança que poderia ter destruído nosso casamento acabou sendo a fundação para um novo começo. Às vezes me pergunto, será que precisamos realmente passar por todo esse drama para finalmente confiar um no outro? E você já descobriu que às vezes guardamos segredos por medo, não por maldade? Então temos exatamente R$ 1.785.322 entre os dois. Anunciou Marcelo com aquela precisão irritante de arquiteto, ajustando os óculos de leitura que só usa quando quer parecer intelectual, ou quando está realmente cansado, como agora. Era terça-feira à noite, 2 dias após nossa revelação mútua, e estávamos sentados na mesa da sala com laptops abertos, calculadoras, canetas coloridas e uma garrafa de vinho pela metade. Porque, convenhamos, algumas conversas financeiras só são suportáveis com um pouco de álcool. Eu ainda processava o fato de estarmos finalmente compartilhando tudo. Era estranho, como se estivéssemos nus financeiramente, um diante do outro pela primeira vez, apesar de literalmente já termos nos visto nus milhares de vezes nos últimos 12 anos. Precisamos definir objetivos claros, continuei, entrando no modo gerente de marketing que minhas equipes tanto temem.
Fiz o que sei fazer de melhor. Uma lista. 1. Casa própria em Niterói. 2. Fundo para a reforma do lugar que comprarmos. 3. Reserva de emergência conjunta. 4. Parei quando percebi que Marcelo me olhava com uma expressão estranha, meio divertida, meio admirada. O quê? Tenho algo na cara? Verifiquei reflexivamente se não tinha molho de tomate no queixo. Jantar, pizza delivery do Belmonte, porque quem tem energia para cozinhar depois de revelar segredos financeiros de uma década? Nada, ele sorriu. Só estou pensando que desperdicei anos do seu talento para a organização financeira. Você deveria estar gerenciando nosso dinheiro desde o início. Tivemos nossa primeira divergência financeira oficial às 23h42, quando Marcelo sugeriu investirmos parte do dinheiro em um terreno na região dos lagos. Para construir uma casa de praia, explicou animado, já rabiscando um esboço no verso de um envelope. Marcelo, nem compramos nossa própria casa ainda e você já quer uma segunda propriedade? Argumentei incrédula. Além disso, casas de praia ficam vazias 90% do ano e dão trabalho 100% do tempo. Ele fez aquela cara de arquiteto contrariado, aquela que usava quando eu sugeria que talvez, só talvez, ninguém precisasse de uma parede curva na sala de estar. Não é apenas lazer, Ju. É investimento. Imagina o valor daqui 10 anos. Imagina a dor de cabeça daqui 10 minutos, retruquei. Ficamos nos encarando por alguns segundos tensos, até que ambos começamos a rir ao mesmo tempo. Era nosso primeiro desentendimento financeiro honesto em 12 anos. Um marco estranho, mas significativo. Como resolver isso agora que não podíamos simplesmente esconder dinheiro um do outro e fazer o que bem entendêssemos? Esta é a 15ª propriedade que visitamos, e juro por tudo que é mais sagrado que se tiver mais um corretor dizendo que é uma oportunidade única, vou gritar. Sussurrei para Marcelo, enquanto seguíamos uma corretora extremamente entusiasmada chamada Denise, pelo que parecia ser o corredor mais estreito da história da arquitetura residencial. Estávamos há 3 semanas na busca pela casa perfeita em Niterói. E eu já conhecia todos os bairros, todas as ruas e, provavelmente, todos os gatos de rua da cidade. Cada imóvel tinha um problema diferente. Ou era muito pequeno, aconchegante, segundo os anúncios, muito caro, investimento premium, muito longe da praia, a apenas 40 minutos a pé do mar. Ou parecia ter sido o cenário de um filme de terror dos anos 80. Estilo vintage, precisa de pequenos reparos. E aqui temos a peça de resistência, anunciou Denise, abrindo as portas para a varanda com um floreio dramático digno de programa de TV. E então, silêncio, porque a vista simplesmente roubou nossas palavras. A Baía de Guanabara se estendendo à nossa frente, o Pão de Açúcar ao longe, embarcações pontilhando o azul do mar sob o sol da tarde. Marcelo apertou minha mão e não precisamos dizer nada. Depois de 15 tentativas frustradas, finalmente tínhamos aquela sensação de lar que todos dizem que você reconhece instantaneamente. Claro, a casa precisava de reforma. O piso da cozinha parecia saído de um pesadelo dos anos 70, com ladrilhos amarelo mostarda. Os armários pediam para ser substituídos e as paredes imploravam por uma nova pintura. Mas aquela vista valia cada centavo dos nossos segredos financeiros combinados. Vamos fazer uma oferta, decidiu Marcelo enquanto voltávamos para casa no Uber, ambos ainda em transe com a descoberta. Mas precisamos negociar, aquele preço está um absurdo. Concordei, entrando imediatamente no modo de planilhamento intenso que desenvolvi em anos de compras estratégicas. Podemos argumentar que o estado de conservação exige investimento significativo, que o mercado imobiliário está instável e que temos outras opções sendo consideradas. Sugeri, já digitando notas no celular. Então, parei subitamente quando uma realização me atingiu. Marcelo, percebe o que está acontecendo? Estamos planejando juntos, realmente juntos. Ele sorriu, passando o braço ao redor dos meus ombros. 12 anos depois, finalmente aprendemos a ser um casal. Rimos juntos, mas havia uma pontada de tristeza naquele riso.
Por quanto tempo vivemos como sócios de uma empresa chamada casamento em vez de parceiros de verdade? Quanto tempo desperdiçamos protegendo-nos um do outro em vez de crescer juntos? E mais importante, conseguiríamos realmente mudar padrões tão profundamente enraizados ou estávamos apenas vivendo a empolgação temporária da honestidade recém-descoberta? À direita, não, à outra direita, cuidado com a parede. Eu gritava instruções Mind Stall para os carregadores que tentavam manobrar nosso sofá pela escada estreita da casa nova. Mudança é oficialmente o quinto círculo do inferno, especialmente quando envolve 12 anos de acumulação compulsiva de tranqueiras que você jurava que um dia seriam úteis. Marcelo supervisionava a organização das caixas com uma prancheta. Uma prancheta, gente! Quem usa isso em pleno 2023? Enquanto eu tentava lembrar onde tinha guardado as toalhas que precisaríamos para o primeiro banho depois desse dia caótico. Estávamos exaustos, suados e completamente felizes. 3 meses após nossa grande revelação, estávamos oficialmente mudando para nossa casa própria em Niterói, comprada à vista com nossos fundos secretos combinados, o plot twist mais inesperado dos nossos 12 anos juntos. Achei que deveríamos fazer um ritual simbólico, disse Marcelo naquela noite, enquanto sentávamos na varanda em caixas improvisadas como assentos, comendo pizza diretamente da caixa, alguns hábitos nunca mudam, e contemplando as luzes da cidade refletidas na baía. Tirou do bolso 2 pequenas chaves douradas. São as chaves dos cofres que mantínhamos no banco. Pensei em jogá-las na água como símbolo de que não temos mais segredos um com o outro. Ergui as sobrancelhas, surpresa com o romantismo inesperado do meu marido geralmente prático. Isso é incrivelmente fofo e também ligeiramente prejudicial ao meio ambiente, brinquei, mas estava genuinamente tocada pelo gesto. Ficamos de pé na varanda, contamos até 3 e lançamos as chaves na escuridão da noite. Não ouvimos quando caíram. Provavelmente aterrissaram no quintal do vizinho, que agora deve estar muito confuso com chaves misteriosas aparecendo em sua horta. Nossa vida financeira se transformou completamente. Criamos uma planilha compartilhada, batizada carinhosamente de Onde Diabos Vai Nosso Dinheiro, que atualizamos religiosamente. Temos reuniões semanais para discutir gastos e investimentos. Parece burocrático, mas fizemos questão de torná-las divertidas, sempre com vinho e petiscos, às vezes até transformando em uma espécie de encontro romântico nerd. A parte mais difícil não foi a logística, mas reprogramar nossos cérebros para pensar em nosso dinheiro em vez de meu dinheiro versus o dinheiro dele. Anos de comportamento secreto deixaram cicatrizes que ainda estamos aprendendo a curar. Como na semana passada, quando instintivamente escondi de Marcelo uma bolsa nova que comprei, velhos hábitos, apenas para me forçar a mostrar logo depois, explicando envergonhada que ainda estou desaprendendo antigos padrões. Ele entendeu perfeitamente. Confessou que havia feito o mesmo com um relógio que comprou online. São pequenos deslizes no caminho para a transparência total. Roma não foi construída em um dia, e casamentos verdadeiramente honestos também não se fazem da noite para o dia, especialmente quando passamos mais de uma década praticando o oposto. Então, deixa eu entender direito, disse Clarice, minha amiga de infância, enquanto misturava sua caipirinha com o canudinho, daqueles ecológicos que desintegram no seu drink depois de 10 minutos, deixando uma textura estranha. Vocês 2 esconderam dinheiro um do outro por anos, descobriram tudo no mesmo dia e, em vez de se divorciarem, compraram uma casa? Estávamos no nosso tradicional happy hour mensal no Boteco Boa Praça, e eu tinha finalmente criado coragem para contar a história completa. Expliquei como nossa desconfiança mútua acabou, ironicamente, nos aproximando mais do que nunca. E agora vocês são tipo consultores financeiros para casais? Ela perguntou, claramente tentando processar essa reviravolta na minha vida aparentemente comum. Não oficialmente, respondi, mas já ajudamos 3 casais amigos a organizarem suas finanças sem precisar passar pelo nosso drama shakespeariano. Foi ideia do Pedro e da Lúcia,
Amigos de Marcelo do escritório de arquitetura, que depois de ouvirem uma versão editada da nossa história, omitimos os valores exatos para não parecer que estávamos nos gabando, pediram ajuda com suas próprias dificuldades financeiras. Vocês parecem ter aprendido na prática o que a maioria dos casais nunca consegue, disse Pedro durante um churrasco na nossa varanda nova. Como falar sobre dinheiro sem transformar isso em guerra mundial treiro? Percebi que ele tinha razão. Nossa jornada acidentalmente nos transformou em especialistas nesse assunto tão delicado. Começamos criando planilhas personalizadas para eles, depois para outros amigos, sempre adaptando nosso sistema para diferentes necessidades e perfis. Marcelo, com sua precisão matemática, e eu, com minha organização colorida, formávamos uma equipe surpreendentemente eficiente. As reações quando contamos nossa história variam do choque. Vocês esconderam quanto? A confissão inesperada. Na verdade, também tenho uma conta que meu marido não conhece. Percebemos que tocamos em um nervo universal. Dinheiro é, para muitos casais, um tabu maior que sexo, política ou religião. Alguns amigos se afastaram, como se nossa honestidade recém-descoberta fosse contagiosa e ameaçasse expor seus próprios segredos. Outros se aproximaram mais, encontrando em nós um espaço seguro para discutir ansiedades financeiras que nunca verbalizaram com ninguém. Em nossas reuniões improvisadas de terapia financeira, geralmente disfarçadas de jantares ou sessões de jogos de tabuleiro, aprendemos a estabelecer limites saudáveis entre privacidade e segredo. Como explicou Marcelo para um casal amigo, privacidade é não contar exatamente quanto custou seu último corte de cabelo. Segredo é esconder uma conta bancária inteira. Essa distinção simples provocou mais lágrimas, confissões e reconciliações do que qualquer conselho que poderíamos dar diretamente. Quem diria que nosso maior fracasso como casal se tornaria nossa maior contribuição para os relacionamentos ao nosso redor? Você tem certeza absoluta que quer fazer isso? Perguntou Marcelo, estacionando o carro em frente ao prédio imponente da PUC no Gávea. Segurava nas mãos o comprovante de matrícula para o curso de pós-graduação em marketing digital que sempre quis fazer, mas adiava indefinidamente porque não era o momento certo. Tradução: achava que não podíamos pagar. Aterrorizada seria a palavra mais precisa, respondi, observando os grupos de alunos, todos parecendo absurdamente jovens e confiantes, entrando pelo portão principal. E se eu for a única dinossauro da turma? E se descobrirem que ainda uso hashtags, o que aparentemente é coisa de tiozão, segundo a estagiária da editora? Marcelo apertou minha mão com aquele sorriso de quem realmente acredita em você, mesmo quando você mesma não acredita. Vai arrasar, Ju. Sempre foi a pessoa mais inteligente que conheço. Era estranho e maravilhoso usar nosso dinheiro para investir em nós mesmos, não apenas em números em uma conta bancária. Enquanto eu voltava nisso a estudar, Marcelo redescobriu sua paixão pela marcenaria, hobby que abandonou nos primeiros anos de casamento, porque ferramentas são caras e ocupam muito espaço. Convertemos metade da garagem em uma pequena oficina, onde ele passava horas criando peças que combinavam com a decoração da casa nova. "Olha só o que fiz hoje!", anunciou orgulhoso numa sexta-feira, trazendo para dentro uma estante de madeira maciça com acabamento impecável. Para seus livros de marketing e minhas revistas de arquitetura. Admirei a peça, genuinamente impressionada com seu talento. "É linda! Poderíamos vender coisas assim, sabia? Tenho certeza que faria sucesso." Ele pareceu considerar a ideia pela primeira vez. "Um negócio paralelo? Nós dois juntos?" A surpresa em sua voz refletia o quanto ainda estávamos nos acostumando a pensar como uma verdadeira equipe em todos os aspectos da vida, não apenas nas contas bancárias. Durante um jantar à luz de velas na varanda, porque agora temos uma varanda, pessoal, ainda não superei isso. Enquanto celebrávamos 6 meses na casa nova, Marcelo mencionou casualmente a possibilidade de aumentar a família. Quase engasguei com o vinho. "Você está falando de um cachorro ou de um bebê?", perguntei tentando manter a voz estável.
Crianças sempre foram um assunto complicado para nós. Eu queria, ele hesitava. Ambos usávamos instabilidade financeira como desculpa para não tomar uma decisão definitiva. Ambos, eventualmente, ele respondeu, surpreendendo-me. Mas estava pensando em começarmos com o pequeno humano. Já não somos tão jovens e nossa situação nunca foi tão estável. Fiquei em silêncio, processando aquela mudança radical de perspectiva. Nossa casa de repente parecia maior, cheia de possibilidades e cômodos vazios esperando para serem preenchidos com mais vida do que apenas a nossa. Poderíamos transformar o quarto extra em um berçário, comentei finalmente, imaginando as paredes com papel de dinossauros ou unicórnios. Por que limitar as opções tão cedo? Marcelo sorriu, pegando minha mão sobre a mesa. E eu poderia fazer o berço. Um projeto realmente conjunto, diferente de todos os outros, um que não poderíamos ter considerado seriamente quando vivíamos em universos financeiros paralelos. Seria possível que nossos anos de desconfiança financeira nos tivessem preparado de maneira tortuosa para este momento de confiança absoluta um no outro? Faz exatamente um ano hoje, observou Marcelo, enquanto brindávamos na mesma mesa de jantar onde tivemos nossa grande revelação. Tudo parecia simultaneamente igual e completamente diferente. A mesma mesa, os mesmos pratos, aquele jogo de jantar que ganhamos de presente de casamento e só usávamos em ocasiões especiais, o mesmo vinho, tinto seco, porque Marcelo insiste que é mais sofisticado, embora eu secretamente prefira o suave. Mas estávamos em uma casa diferente, com uma vista diferente e, principalmente, éramos pessoas diferentes. Um ano desde que descobrimos que éramos dois espiões financeiros dormindo na mesma cama, brinquei, embora houvesse uma seriedade subjacente. Um ano desde que nossas vidas mudaram completamente com a descoberta de que ambos estávamos igualmente envolvidos na mesma mentira elaborada. Se você pudesse voltar no tempo e mudar algo, o que seria? Perguntei, enquanto saboreávamos a sobremesa, pudim de leite condensado do Caçarola, porque algumas tradições são sagradas. Marcelo pensou por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Surpreendentemente, nada, respondeu finalmente. Se tivéssemos sido honestos desde o início, provavelmente teríamos mais dinheiro hoje, mas não teríamos a mesma compreensão sobre confiança, medo e perdão. Olhei para ele com surpresa. Meu marido arquiteto, sempre tão prático e pragmático, de repente soando como um filósofo. Além disso, continuou com um sorriso maroto. Você provavelmente teria desperdiçado todo o dinheiro em bolsas da Arezzo. Joguei um guardanapo nele rindo. E você teria comprado 15 terrenos em lugares impossíveis para construir casas que só existiriam na sua cabeça. Mais tarde, na varanda, observando as luzes da cidade e o brilho da lua refletido na baía, fiz um balanço mental do ano mais transformador das nossas vidas. A casa nova, os projetos pessoais, os amigos que se aproximaram ainda mais e outros que se afastaram, as novas rotinas financeiras transparentes que agora parecem tão naturais quanto escovar os dentes, as conversas difíceis que finalmente tivemos sobre medos, inseguranças e sonhos. E, principalmente, a estranha ironia de que precisamos nos pegar mentindo para finalmente começarmos a ser verdadeiros um com o outro. A desconfiança que poderia ter destruído nosso casamento acabou sendo a fundação para um novo começo. Comentei, quase para mim mesma. Marcelo envolveu meus ombros com o braço, puxando-me para mais perto. Talvez seja assim que relacionamentos realmente funcionam, não evitando crises, mas crescendo através delas. Observamos juntos um barco solitário cruzando a baía, suas luzes piscando na escuridão como um código Morse particular, comunicando alguma mensagem que só ele entendia. Assim como nós dois, navegando agora em águas desconhecidas, mas finalmente no mesmo barco, remando na mesma direção, sem contas bancárias secretas para nos desviar do curso. E você, que acompanhou nossa história até aqui, faria o mesmo? Guardaria segredos financeiros do seu parceiro? Construiria uma vida dupla de contas bancárias e investimentos ocultos?
Ou talvez já esteja fazendo isso agora mesmo, sentindo aquela pontada de reconhecimento enquanto lia sobre nossas escapadas financeiras? Às vezes me pergunto quantos casais por aí vivem como vivíamos, sorrindo um para o outro sobre a mesa do jantar, enquanto escondem extratos bancários nas gavetas. Nossa desconfiança acabou nos levando, ironicamente, a uma honestidade que nunca teríamos alcançado de outra forma. Mas será que precisamos mesmo chegar ao ponto de quase perder tudo para valorizar a transparência? E se eu tivesse descoberto apenas a conta dele, sem ter a minha própria como trunfo? O resultado teria sido tão positivo? Me conta, você já escondeu dinheiro de alguém que ama ou descobriu que alguém escondia de você? E mais importante, valeu a pena?